No campo da educação, mais de 1 bilhão de estudantes e jovens em todo o planeta estão sofrendo o impacto do fechamento de escolas e universidades devido ao surto da Covid-19, o que representa 87% da população de estudantes no mundo, distribuído em 165 países. A pandemia da Covid-19 vem trazendo imensos desafios para todos os setores no Brasil e no mundo. No atual contexto de fechamento provisório de escolas, em que alunos estarão sem aulas presenciais, a grande preocupação sobre uma possível paralisação completa do processo de ensino-aprendizagem e de redução dos estímulos que busquem um desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. Nesse caso, e especialmente considerando os ensinos fundamental e médio, estratégias que incentivem e apoiem atividades à distância se tornam essenciais para reduzir os potenciais efeitos da crise na educação. Moran, ele nos brinda e sinaliza que com a educação online, os papéis do professor se multiplicam, diferenciam e complementam, exigindo uma grande capacidade de adaptação, de criatividade, diante de novas situações, propostas e atividades. O Ministério da Educação, ele se manifestou sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, por meio da portaria número 365, de 17 de março de 2020, para a instituição de educação superior integrantes do sistema de ensino. Em seguida, o Conselho Nacional de Educação veio a público elucidar aos sistemas e às redes de ensino de todos os níveis, etapas e modalidades, considerando a necessidade de reorganizar as atividades acadêmicas. Em decorrência deste cenário, os conselhos estaduais e municipais de educação emitiram resoluções, pareceres, com orientações do calendário escolar e uso de atividades não presenciais. Desde o fechamento de escolas para conter a pandemia e universidades, os governos têm sugerido a implementação de soluções de educação à distância e lidado com a complexidade para oferecer educação de forma remota, desde o fornecimento de conteúdo e apoio a professores, até orientações às famílias, perpassando pelo enfrentamento dos desafios da conectividade. A equidade é a preocupação suprema, porque os fechamentos prejudicam de forma desproporcional os estudantes vulneráveis e desfavorecidos, que dependem das escolas, tanto a educação escolar, quanto para receber uma gama de serviços sociais, incluindo saúde e nutrição. Martins e Santos, os nossos convidados da tarde de hoje, eles argumentam acerca, na sociedade pós-moderna, observamos como a construção, a disseminação e a legitimação dos conhecimentos sofreram transformações, especialmente em meio ao desenvolvimento de novas tecnologias da comunicação e expressão. Nessa conjuntura de modificação do conhecimento e, consequentemente, das relações de ensino e aprendizagens, os professores podem explorar potencialmente a TIC em suas atividades pedagógicas para oferecer aos estudantes um aprendizado contextualizado com suas práticas sociais cotidianas. Gilberto Santos sinaliza que as novas possibilidades de ensino-aprendizagens no meio virtual apresentam uma série de desafios e de questões que constituem objeto de investigação de pesquisadores em todo o mundo. Discutir e desvendar os processos de ensino-aprendizagem no meio virtual é crucial para a invenção de uma nova escola, baseada em uma nova organização do trabalho pedagógico, suscetível a possibilitar o entorno educativo necessário para que a sala de aula possa continuar de forma renovada a cumprir sua missão. Daí, algumas indagações que nortearão o nosso debate, o nosso bate-papo na tarde de hoje. O primeiro deles, quais são os novos formatos e estratégias pedagógicas para a sala de aula na educação online? Em tempos de crises sanitárias, com a pandemia da Covid-19, como serão estabelecidas as relações e interações entre docentes e discentes no contexto da sala de aula na educação online? No contexto da sala de aula na educação online,
quais parâmetros nortearão as nossas concepções acerca de educação com qualidade social, na perspectiva de educação como direito de todos, o acesso e a produção do conhecimento com qualidade e acessibilidade e dinâmicas pedagógicas diversificadas. Para início da nossa conversa, eu apresento o professor Erickson de Carvalho Martins, doutor em Educação, área de concentração em Educação, Tecnologias e Comunicação pela Universidade de Brasília, UNB, mestre em Letras, área de concentração em Linguagens e Letramentos pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, especialista em Língua Portuguesa, Leitura e Produção de Textos pela Faculdade Montenegro, especialista em Mídias na Educação pela Universidade do Sudoeste da Bahia, UESB, especialista em Metodologia do Ensino da Língua Portuguesa e Literatura pela Faculdade Educacional da Lapa, especialista em Docência do Ensino Superior pela Faculdade João Calvino, licenciado em Letras pela Fundação Universidade Tocantins e licenciado em Pedagogia com ênfase em Docência e Gestão de Processos Educativos pela Universidade do Estado da Bahia. Erickson é professor efetivo de Língua Portuguesa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, IFBA, Campus Barreiras. Possui experiência no ensino de língua portuguesa, no ensino fundamental, médio e superior, e atua na pesquisa sobre o ensino de língua materna mediada pelas novas tecnologias digitais. Mais uma vez, boas-vindas para Erickson, os nossos convidados da tarde, Erickson e Gilberto. Inicialmente, vamos ouvir um pouquinho Erickson acerca do tema da nossa conferência. Então, gente, nós observamos que as discussões sobre o uso das tecnologias digitais nos processos de ensino e aprendizagem, principalmente nos contextos formais de educação, eles estão presentes de forma massiva há muito tempo, né? E eles estão se proliferando a cada dia, porque a cada instante surgem novas inovações tecnológicas, né? E com elas, novas possibilidades no campo da educação. Infelizmente, eu até estava comentando com alguns colegas esses dias que foi preciso uma pandemia, né, como a que nós estamos vivendo hoje, da Covid-19, para que algumas instituições e alguns professores pudessem explorar de forma potencial mesmo, né, as tecnologias digitais, porque até então elas eram utilizadas somente de uma maneira auxiliar. E agora, com a paralisação total das aulas de forma física e presencial, essas tecnologias elas passaram a realmente ser implementadas com toda a sua potencialidade. E aí, quando nós discutimos sobre tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão focadas dentro dos processos formais de ensino e aprendizagem, nós devemos também lembrar de muitas outras reflexões que, de certa forma, influenciam no bom êxito do trabalho com essas tecnologias, que se referem à própria formação inicial e contínua dos professores, né, as relações que os estudantes e os professores estabelecem com os recursos tecnológicos, principalmente com relação à internet, e também a disponibilidade de recursos didático-pedagógicos, tanto para professores quanto para estudantes. E aí, infelizmente, nós ainda temos um grupo de professores, principalmente no ensino fundamental, né, que abominam o uso das tecnologias digitais, e nós temos os professores que vangloriam, né, até mesmo alguns de forma demasiada, a utilização das tecnologias. Eu ainda fico pensando o porquê que ainda existem professores que não se dão bem com tecnologias ou se sentem incomodados com a sua utilização em sala de aula. Será que existem professores que ainda pensam que a sua função está ameaçada pelas tecnologias? Que eu acho que esse é um pensamento que durante muito tempo ficou em evidência, né? O professor pensar que, de certa forma, sua função estaria ameaçada.
Só que nesse momento de crise, de pandemia, em que nós vemos uma grande parcela das escolas funcionando por meio de atividades online, nós acabamos percebendo que a função do professor ela acabou sendo ampliada de uma forma significativa. Inclusive, muitos professores hoje relatam assim, uma exaustão por conta do uso dessas tecnologias digitais para preparar suas aulas, para poder interagir com os estudantes. Então, nós observamos que as tecnologias sozinhas em si, elas não irão proporcionar uma, como se diz, uma transformação na educação, né? E aí nós relembramos alguns teóricos importantes, como Barton e Lee, que eles dizem realmente isso, né? Que essas tecnologias, elas não produzem modificações sozinhas, né? Parafraseando, eles dizem assim, que as atividades na nossa vida, elas não são tecnologicamente determinadas, que o que importa para a gente hoje é pensar como as pessoas utilizam as tecnologias para modificar as suas ações cotidianas. E é isso que nós estamos vendo hoje, né, nesse momento de crise, essas transformações e essa ampliação, né, do conhecimento do professor, de suas atividades, para fazer toda essa mediação e esse processo de construção, juntamente com os estudantes, nos mais diversos níveis e modalidades dentro desse contexto tecnológico. E aí nós podemos citar o seguinte, que existem diversas funções que o Pierre Levy, né, nosso grande filósofo teórico, né, que trabalha aí sobre as tecnologias da inteligência, ele sinaliza que hoje algumas habilidades, elas são ampliadas, elas são modificadas diante das tecnologias digitais. E dentre essas habilidades, ele cita três, né? Primeiro, a questão da memória, né? Nossa memória hoje, ela é expandida por meio de vários bancos de dados, de arquivos digitais, né? E hiperdocumentos que gravam. Então, assim, hoje nós temos aqui uma agenda eletrônica que nos ajuda a memorizar os nossos compromissos diários. Temos também outra função, que é a questão da imaginação por meio das diversas simulações que algumas tecnologias nos proporcionam. E temos também a percepção, né, modificada por sensores de realidade virtual, né, e raciocínio por meio de tecnologia. Então, assim, nós temos hoje diversas funções humanas, né, que foram ampliadas e diversificadas por meio de tecnologias digitais, e que hoje estão sendo exploradas de uma forma bem intensiva. E aí, para que essas tecnologias elas possam ser inseridas realmente de forma adequada nas nossas práticas pedagógicas, possibilitando que os estudantes possam ter essas capacidades ampliadas, né, estimulando-os à busca de informações, experimentação de formas variadas de aprendizagem, nós temos que levar em conta a questão do planejamento, né? Então, assim como qualquer uma outra atividade, as tecnologias digitais, para serem, de certa forma, apropriadas à educação, elas precisam ser pensadas e aplicadas de uma forma pedagógica. E eu vou usar dizer que trabalhar com tecnologia digital requer um planejamento muito mais intenso, né? Para que realmente a sua aplicação ela tenha um êxito satisfatório, porque existem muitas particularidades que precisam ser observadas, né? E dentre essas particularidades, nós vamos dizer o seguinte, será que a tecnologia que eu estou escolhendo hoje para desenvolver o meu trabalho, ela é condizente com os meus objetivos de ensino? Né? Então, assim, eu vou optar por utilizar uma sala de conferência, ou então uma discussão realizada por meio do WhatsApp, ou uma videoconferência no Skype. Será que a mídia social que eu escolho, ou o suporte tecnológico, ele é condizente com o meu conteúdo, com os meus objetivos de ensino? Então, essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer para que realmente a nossa atividade ela tenha êxito com o uso das tecnologias digitais.
E aí a Vani Kensky, né, também uma importante pesquisadora da área das tecnologias, ela relembra que também é interessante nós observarmos o desejo dos estudantes sobre o que aprender e o como aprender, né? As suas motivações, os conhecimentos que eles já têm, as suas habilidades. E aí a gente toca num assunto muito importante, que muitas vezes esse desejo do que aprender e de como utilizar as tecnologias digitais não é levado em consideração por grande parte dos professores. E isso pode levar a uma atividade que seja frustrada. Porque, infelizmente, ainda existe uma distância, né, um descompasso muito grande entre o que a escola, de fato, trabalha e a vivência que os estudantes possuem com as mídias sociais digitais. Então, para muitos professores, essa distância ela é mínima. Agora, para outros professores, a distância ela é enorme. E essa distância ela pode ser fruto de muitos problemas. E um deles a gente pode observar que é basicamente a questão da formação, né, inicial que esses professores possuem, e também sobre a questão da formação continuada. E aí, falando sobre trabalhar com tecnologias dentro de uma nova configuração, né, que é essa configuração da sala de aula online, nós observamos que muitos professores não tiveram uma formação inicial adequada para o trabalho com as tecnologias digitais e muitas vezes também não tem dentro das suas próprias instituições uma formação continuada também que privilegie o trabalho com as tecnologias. E aí, quando nós nos deparamos com um momento como esse, em que praticamente somos obrigados, né, a trabalhar com a tecnologia digital, essa ausência ou essa deficiência nas formações, tanto inicial quanto continuada, dificultam o trabalho desses professores. Eu não sei vocês, mas quando eu fiz pedagogia na UNEB, por exemplo, isso entre 2005 e 2009, nós tivemos apenas uma disciplina voltada para o uso de tecnologias, e eu me lembro que assim, o professor levava a gente para o laboratório de informática para ensinar a ligar o computador, para poder, como se diz, usar um retroprojetor, que hoje eu acho que poucas escolas ainda utilizam, e olha que não faz tanto tempo assim, né? 2005 a 2009. Então, assim, enquanto o professor estava trabalhando com tecnologias ainda um pouco já defasadas, os estudantes já tinham um conhecimento um pouco ampliado. Então, a gente observa que até o professor que era responsável para trabalhar com tecnologia em nossa formação inicial, né, ele não tinha os conhecimentos necessários e nem dominava as tecnologias para poder despertar nos estudantes essa motivação, né, para o trabalho. Então, quando se fala também de formação, nós observamos que essa formação, ela é muitas vezes deficiente, porque grande parte dos modelos educacionais que nós temos hoje nas escolas, elas estão baseadas ainda em uma tecnologia que é a tecnologia do livro, que é de origem gutenbergiana, né? Então, assim, ainda sofre muita influência das mídias impressas, e, de certa forma, a influência das próprias tecnologias digitais, elas ainda não chegaram. E aí, Santaella, né, a Lúcia Santaella, ela fala que que é o estágio das tecnologias de conexão contínua, né, que vão possibilitar às pessoas a interação por meio de redes móveis, de tecnologias nômades, que vão possibilitar essa conexão, esse acesso a informações e a aprendizagem em qualquer lugar. Então, enquanto alguns professores e estudantes já estão dentro desses níveis de tecnologia contínua, ainda tem professores ainda, e pode ser que até mesmo tenha estudantes ainda inseridos em tecnologias de difusão, ou seja, rádio, televisão, e professores que ainda estejam em tecnologias consideradas como disponíveis,
né, tecnologia de pequeno porte, como TV e, por exemplo, TV a cabo, vídeo e outras questões. Eu percebo isso porque, assim, no Instituto Federal em que eu trabalho, no IFBA, Campus Barreiras, agora, nesse momento de finalização do ano letivo de 2019, porque o nosso ano letivo 2020 não havia nem começado ainda, muitos professores tiveram dificuldades para implementar tecnologias, né, em suas práticas pedagógicas. E, além disso, nós tivemos estudantes também com dificuldades de acesso. E olha que são estudantes que têm um contato muito grande com tecnologias digitais que nós percebemos em sala de aula. E essa dificuldade maior é porque, assim, grande parte dos estudantes utilizam as tecnologias para entretenimento, para comunicação, para diversão, e a utilização mesmo das tecnologias digitais para práticas pedagógicas não é efetivada. Então, os estudantes, eles não têm realmente esse contato, né, de utilização das tecnologias digitais direcionadas para as práticas de ensino e aprendizagem, e aí, quando eles passam a utilizar essas tecnologias para esses fins, eles sentem dificuldade. Então, nós temos grandes, como se diz, as tecnologias, elas apresentam muitos potenciais para que os processos de ensino e aprendizagem eles sejam aperfeiçoados. Mas quando nós temos a prática efetiva, nós vamos observar muitos empecilhos e observar que o uso das tecnologias digitais, por melhores que sejam, também não estão recheados de muitas maravilhas, né? Eu trabalho com estudantes do ensino médio e do ensino superior no IFBA, e para os estudantes do ensino médio, o que eu tenho observado muitas vezes é a questão de mal utilização das tecnologias, principalmente com o Ctrl+C, Ctrl+V, né, que é o copia e cola. A imensidade de trabalhos com plágio que nós temos recebido ultimamente parece que duplicou. Eu não sei se porque a quantidade de atividades que eles possuem para fazer ao mesmo tempo, né, de atividades online, não sei por que a questão de também não saber utilizar adequadamente as tecnologias, ou não serem orientados de uma forma eficaz, levam esses alunos a realizarem essas determinadas ações que, de certa forma, prejudicam o trabalho deles, né? Então, o que nós podemos observar é isso, né? Essa fragilidade ainda que existe no ensino mediado pelas tecnologias digitais e os diversos empecilhos que nós temos, né, que vão perpassar, como eu disse anteriormente, desde a formação inicial e a formação continuada, a autoformação, né, dos professores para o trabalho com as tecnologias, a questão também das frustrações, porque nesses trabalhos nós temos experiências fracassadas, e muitas vezes alguns professores, por meio de algumas experiências como essas, acabam desistindo do trabalho com as tecnologias. E nós sabemos que isso é inadmissível, porque nós estamos em um contexto de aprendizagem em que os erros, eles fazem parte desse nosso progresso, né? E, além disso, citar a questão, né, das dificuldades que nós temos com relação aos suportes tecnológicos. Eu não sei com relação ao FOB, aos estudantes e o acesso que eles possuem tem à internet, mas, trazendo um pouco para o meu contexto de trabalho, nós temos estudantes do IFBA que moram em zonas rurais, afastadas, não têm acesso à internet, né, de qualidade. Quando têm acesso à internet por meio de rede de dados, eles não conseguem acessar. Então, nós ainda temos, assim, um mundo recheado por mídias sociais diversas, por diversos suportes tecnológicos, por potenciais muito grandes, e ainda nós temos ainda esses empecilhos que, de certa forma, acabam atrapalhando o nosso trabalho efetivo, né, em sala de aula.
E aí, de certa forma, o diagnóstico nesse período, ele se torna essencial, porque conhecer as possibilidades de uso dos estudantes e professores, saber como eles utilizam, para que utilizam, as suas experiências com as atividades pedagógicas, isso vai ser essencial para o planejamento de atividades que podem ou não dar certo, né, nesse contexto. Então, Simone, praticamente são esses os pontos que eu tenho a abordar, né, nessa primeira etapa de conversa que nós temos, e observar que, infelizmente, está sendo realmente uma dificuldade o trabalho com tecnologias digitais nesse momento de disseminação da Covid-19, o que leva muitos professores a desanimarem e os estudantes também a se sentirem sobrecarregados com as atividades em demasia. Mas uma coisa eu tenho certeza, após essa pandemia, a nossa educação ela não será mais a mesma. Se professores e estudantes tinham ainda incertezas com relação à potencialidade das tecnologias digitais, quando essa crise passar, eu acredito que nós estaremos muito mais abertos para a implementação das tecnologias em nossas práticas pedagógicas. Eu agradeço o convite e vamos, né, observar aí nossas outras ponderações. Ficamos, assim, felizes pela sua participação, Erickson. Você nos brinda com algumas questões que são elementares e fundamentais para a discussão no momento que nós estamos vivenciando. E aí, algumas questões que você traz na sua fala, que são, assim, fundamentais para uma reflexão, né, no que se refere à formação inicial e continuada, à autoformação, para a utilização das TICs pelos docentes, é um ponto relevante que merece nossa atenção. Além disso, a ambiência, né, da sala virtual, da educação online, no que se refere à relação discente-docente, e de que forma que nós podemos, né, dentro de toda essa ambiência, estar utilizando atividades, experiências pedagógicas que sejam exitosas e que sejam inovadoras e que possam compreender, né, todo esse processo de ensino-aprendizagem com qualidade. E como você citou muito bem, o pós-pandemia, né, algo que é incerto e que nós não temos, né, assim, um horizonte do que nós vamos enfrentar, mas uma certeza, ela é latente. Nós não teremos o mundo da mesma forma. E dando continuidade ao nosso debate, nós vamos agora contar com a participação do professor Gilberto Lacerda Santos. E antes da sua apresentação, eu gostaria, assim, em nome da Prograde, da equipe da Prograde, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, agradecer a participação, a disponibilidade do professor Erickson e também a disponibilidade do professor Gilberto Lacerda Santos, que nos brindam nessa tarde, né, para uma discussão tão necessária e tão atual em tempos de pandemia. Gilberto Lacerda Santos é professor titular da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, onde atua em extensão, graduação e pós-graduação no campo das aplicações pedagógicas das tecnologias de informação, comunicação e expressão, TIC, e em divulgação científica e tecnológica. É doutor em Sociologia do Conhecimento Científico e Tecnológico pela Universidade de Brasília, PhD em Educação pela Universidade Laval, de Canadá, com foco em aplicações de tecnologia na educação, mestre em Tecnologias na Educação, com ênfase em Inteligência Artificial pela Universidade Laval, de Canadá, foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira de Informática na Educação, é líder do grupo de pesquisas Abaco, de pesquisas interdisciplinares sobre tecnologias e educação desde sua fundação em 2005. É consultor em inovações educativas em organizações públicas e privadas, coordena o Museu Virtual de Ciência e Tecnologia da Universidade de Brasília,
um dos principais dispositivos de divulgação científica da instituição desde sua criação em 2007. Recebeu 11 prêmios no Brasil e no exterior, dentre os quais moção de honra e aplauso pela repercussão de seu trabalho, concedida pela Câmara Legislativa do Rio de Janeiro em 2011. O prêmio Jovem Cientista em 2001, concedido pelo CNPq, Fundação Roberto Marinho e Gerdau e otorgado pelo Presidente da República, e o Prêmio Nacional de Excelência em Educação à Distância, concedido pelo Ministério da Educação em 2003 e 2005. Orientou mais de uma centena de trabalhos acadêmicos, trabalhos de conclusão de cursos, projetos de iniciação científica, monografias de especialização, dissertações de mestrado, teses de doutorado, estágios de pós-doutorado. Integra a equipe que promove a construção na capital federal do Museu de Ciência e Tecnologia de Brasília. Mais uma vez, agradecemos a disponibilidade para participar conosco dessa tarde. E agradecemos imensamente ao professor Gilberto por estar conosco nessa tarde. Após a fala do professor Gilberto, nós estaremos abrindo para discussão e interação com os participantes. Os participantes poderão estar fazendo essa interação e perguntas direcionadas tanto para o professor Erickson quanto para o professor Gilberto. Seja muito bem-vindo, professor Gilberto. Olá, boa tarde. Obrigado por essa longa introdução que desfilou o meu currículo aí. Mas, enfim, não somos excepcionais, estamos apenas na batalha há muito tempo, né? Aí a gente vai acumulando migalhas pelo caminho. É assim mesmo. Mas, sem mais delongas, eu vou botar aqui o meu cronômetro e vamos lá. Bom, se eu me fixo a sua introdução, eu peguei o que você falou da necessidade de termos parâmetros para avançarmos nesses tempos de pandemia, tendo em vista todos os problemas decorrentes da mesma, né, causados pelo novo coronavírus, né? E imediatamente, na hora que você falou essa palavra de parâmetros, eu fiquei pensando que parâmetros seriam esses, né? Eu pensei em alguns aqui, né? Nós temos, evidentemente, parâmetros de urgência, né? Nós não recebemos um aviso prévio da pandemia, ela não vai acontecer daqui a um tempo, ela está aí agora, nesse momento. Nós estamos com as nossas instituições paradas, eu me refiro às instituições de ensino superior aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E também as de ensino fundamental, de ensino médio, de educação infantil, tudo parado, né? E as pessoas procurando soluções para dar continuidade aos processos humanos em tempos de pandemia. Então, nós temos esse parâmetro, que é a urgência. Precisamos de soluções imediatas, de respostas imediatas para esse problema posto para os profissionais de educação do mundo inteiro, né? Em seguida, nós temos como um outro parâmetro a necessidade, né? A necessidade de buscarmos, ainda que pautados pela urgência, buscarmos uma compreensão de última hora acerca das tecnologias de informação, comunicação e expressão, de seu potencial pedagógico, dos modos de uso, das possibilidades de modos de uso em educação, em todo tipo, né, com estudantes com toda a gama de variação que temos, né? Estudantes com transtorno de aprendizagem, estudantes assim, estudantes assado, porque estão todos ali esperando uma ação por parte das instituições de educação. Então, um outro parâmetro é essa necessidade. Os professores, querendo ou não, gostando ou não, tendo tido formação inicial ou não, devem se voltar para o entendimento dessas tecnologias como uma possibilidade de trabalho pedagógico, uma nova possibilidade de trabalho pedagógico para muitos, uma reinvenção do trabalho pedagógico para outros, para que as nossas instituições
continue funcionando e para que a sociedade continue cumprindo o seu papel social no que diz respeito à educação, de formação de novos quadros para ocupar os quadros da sociedade no futuro próximo, né? Um outro parâmetro pautado pela urgência e pela necessidade é a ignorância, né? Eu li algum tempo atrás que professores de Nova York, para vocês verem que não se trata de um problema local, professores de Nova York estão sendo pautados pela urgência e pela necessidade, obrigados a interagirem, a usarem tecnologias aplicadas, tecnologias educativas, e eles têm uma total ignorância do que se trata, tanto quanto aqui no Brasil, né? Porque, como acontece em uma tese de doutorado que eu co-oriento em Portugal, a maior parte dos currículos de formação de professores, ainda nesse início, nessa primeira década do século XXI, nessa segunda década do século XXI, currículos de formação inicial de professores continuam ignorando disciplinas voltadas para esse tipo de formação, né? Para a formação de professores, para o uso de tecnologias na educação. As faculdades de educação, que deveriam ser verdadeiros laboratórios de inovação pedagógica, não são. Nós continuamos funcionando exatamente como as faculdades de educação funcionavam nos anos 60, 70, com o mesmo tipo de disciplina, o mesmo tipo de dinâmica, o mesmo tipo de relação educativa. E nessa hora faz falta, né? A gente vem avisando, as faculdades de educação têm que ser inovadoras e laboratórios de inovação. Não vão, não avançam. Agora nós sentimos essa dificuldade. Então, nós temos uma ignorância muito grande com relação às tecnologias, nós, de modo geral. Essa ignorância nos aproxima com uma certa curiosidade, nos afasta por causa da novidade que as relações educativas mediadas por tecnologia trazem, né? Você falou na sua introdução, essas novidades estão na relação professor-aluno, no empoderamento dos alunos, na extensão do trabalho pedagógico, no uso de ferramentas de interação, né? Na adoção de metodologias ativas, enfim, na redescoberta de um novo trabalho pedagógico, né? E tudo isso nos faz avançar para um outro parâmetro. Eu vou passar para um quarto parâmetro, né? Eu elenquei, enquanto o Erickson falava, e a partir da sua introdução, eu elenquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deles, né? Então, eu já falei da urgência, que nos pauta para estarmos, inclusive, aqui debatendo esse tema, falei da necessidade, falei da ignorância, mas nós temos que pensar também em um outro parâmetro, que é colocado agora para a gente, a possibilidade de descobrir, descobertas. Vamos descobrir, é um momento fértil para nós debatermos o uso de tecnologias na educação, como estamos fazendo aqui agora. É um momento fértil para nós descobrirmos, desvendarmos esse universo lacrado ainda para muitos professores, né? Portais educacionais, plataformas de educação à distância, estratégias de gerenciamento de listas de discussão, o uso de aplicativos, a produção de conteúdos, né, virtuais, o uso de ferramentas de pesquisa, as transmissões online, como essa aqui, que estão pautadas por uma certa regra, um certo modo de funcionamento. Então, é um momento fértil para que nós possamos descobrir o potencial dessas tecnologias inovadoras que permitem que nós nos comuniquemos como nunca antes na história da humanidade, nos informemos como nunca antes na história da humanidade e nos expressemos como nunca antes na história da humanidade. Por isso que eu as chamo, eu e meus orientandos, meus seguidores, digamos assim, de tecnologias de informação, comunicação e expressão. Porque se nós a chamarmos apenas de tecnologia de informação e comunicação, nós estamos esquecendo algo que é fundamental, que é o pulo do gato, que é a possibilidade dessa liberdade de expressão que é nefasta em alguns casos, né? Mas que está aí a nosso serviço pela primeira vez na humanidade. Então, esse é um outro parâmetro muito importante.
a descoberta de novas possibilidades para o trabalho pedagógico. Essa descoberta ela tem repercussões na formatação de currículos, ela tem repercussões na maneira como nós avaliamos nossos alunos, ela tem repercussões na maneira como nós venhamos a propor conhecimento para que os nossos alunos interajam, ela tem repercussões na maneira como novos materiais didáticos são desenvolvidos, ela tem repercussões, enfim, na organização geral do trabalho pedagógico, né? E ela demanda inovações comportamentais nos alunos, nos professores, nos gestores, nos condutores de políticas públicas, né? É um novo mundo à nossa frente. Um outro parâmetro que vem na rasteira disso aí é o do desafio, né? Há um desafio, porque, como eu disse logo no início, nós não recebemos um aviso prévio da chegada da pandemia. Ela está entre nós e, enquanto não surgir uma vacina, ela permanecerá entre nós. Então, nós precisamos encontrar novos modos de viver, novos modos de trabalhar, novos modos de agir. Enfim, eu sou completamente anticapitalista, mas, tendo em vista que vivemos num contexto capitalista, o capitalismo tem que se reinventar para dar conta desses atores objetivos que nós somos, vivos, presentes, atuantes e demandantes de conhecimento das instituições formais de ensino. Então, há um desafio colocado para a sociedade, né? Esse desafio ele vai, sobretudo, nos níveis de decisão, políticas públicas que ancorem e promovam a descoberta de novas pedagogias para essas novas tecnologias, né? Políticas públicas que amparem a reelaboração curricular, que amparem a reinvenção da escola em todos os níveis de ensino. Há uns 2 dias atrás, eu dialogava com uma de minhas orientandas de mestrado, que é professora, ou que atua, não sei se ela atua como professora, não me lembro agora, ela atua numa escola privada aqui de Brasília, e como todas as outras escolas privadas, né, fechadas, que não estão funcionando nesse momento, todos os professores são, por uma questão de urgência, de necessidade, que são os 2 primeiros parâmetros que eu falei, estão sendo obrigados a atuar usando dispositivos virtuais como esse, inclusive os da educação infantil, não é? Então, cria-se um debate, os pais, como é que um pai vai colocar uma criança de 4, 5, 3 anos diante de um computador para ter aula à distância? Isso é possível? E o professor, ele sabe fazer isso? Ele sabe manusear essa ferramenta? Enfim, há um desafio que é colocado a todos nós, atores do campo da educação, voltado para a reinvenção da nossa prática pedagógica, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso saber fazer, não é? Então, é um outro elemento. Então, se a gente soma esses ingredientes, a urgência, esses parâmetros, né? A urgência, a necessidade, a necessidade de descobertas, né? A descoberta, os desafios. Então, nós somos colocados em um outro parâmetro, que é o da inovação. Precisamos inovar. Precisamos inovar, né? Não é por causa da pandemia, mas já há algum tempo, há uns 10 anos, 15, 20 anos, vem se colocando em evidência que o uso das novas tecnologias com velhas pedagogias é um erro, conduz ao desastre pedagógico, né? Nós não podemos apenas transpor a sala de aula presencial para o ambiente virtual tal e qual, achando que ela vai funcionar, porque ela não vai funcionar. Se são novas tecnologias, novos suportes, novas possibilidades, nós precisamos de novas tecnologias, nós precisamos inovar, precisamos de novas didáticas, né? Então, um outro parâmetro é o da inovação, com certeza, né? E, por fim,
eu prefiro deixar questões em aberto para que a gente possa debater de novo, debater em seguida. Eu acho que se a gente pega todos esses parâmetros aí, o parâmetro da urgência, o parâmetro da necessidade, o parâmetro da ignorância, o parâmetro da descoberta. Eu falei do parâmetro da ignorância? Não falei, né? Eu anotei ele aqui. O parâmetro da ignorância é aquele que normalmente está pautando a gente. Nós ignoramos as possibilidades dessas tecnologias, né? E esse é um parâmetro, é algo urgente. Precisamos ultrapassar essa ignorância e avançar em direção à descoberta, que é um outro parâmetro. Mas o último dos parâmetros que eu coloquei em evidência aqui é o parâmetro da segurança, né? Hoje pela manhã eu lia um documento da Organização Mundial da Saúde e um documento da minha universidade, onde eu estudei no Canadá e com quem eu mantenho laços muito fortes de pesquisa, de colaboração e tudo mais. E aquela universidade lá, tanto quanto as nossas aqui, estão paradinhas, fechadinhas, né, sem movimento, e se preparando para retomada de tudo. Então, há parâmetros de segurança. Parâmetros esses que nos convidam a reinventar tudo. Eu vou ler para vocês aqui, porque eu estava trocando informações com uns colegas agora há pouco, e eu relacionei esses parâmetros. Aqui, ó, vamos lá. Olha só. Então, eu relacionei essas coisas, né, que dizem respeito a esse novo contexto em que nós devemos reinventar o trabalho pedagógico, né? Então, se nós formos retomar as aulas, né, no contexto da pandemia, sem levar em consideração as tecnologias, sem levar em consideração as possibilidades pedagógicas das tecnologias digitais de informação, comunicação e expressão, como vamos fazer? Como será possível? Né? As recomendações são, pelo menos para o contexto brasileiro, ou pelo menos para o meu contexto, da minha universidade, elas são intangíveis. Elas não são factíveis. Olha só, elas são: a primeira, manter distância segura. Os alunos devem ficar a 2 metros de distância um do outro. Como que a gente vai fazer isso? Não tem sala de aula que comporte isso. Depois, carteiras e cadeiras devem ser higienizadas antes e depois da aula. Depois, uso obrigatório de máscaras para todos, inclusive o professor. Álcool gel disponibilizado em todas as salas e, de preferência, mais de um na mesma sala, né? Nos intervalos, controlar aglomerações dos alunos. Eles não podem ficar juntos na mesa, tomando café, batendo papo, na fila, comprando pão de queijo, né? Depois, a disciplina higiênica nos banheiros. O uso dos banheiros tem que ser individual, um de cada vez, para não ter aglomeração lá dentro, né? Com higienização dos aparelhos sanitários, especialmente dos vasos, antes e depois do uso. Como é que isso vai ser feito? Né? Sabão em abundância disponibilizado nos banheiros. As nossas instituições públicas não têm sabão nos banheiros, né? Nem tem banheiro limpo em geral, né? Aqui na UNB nem sempre isso acontece. Higienização repetidas vezes de maçanetas e locais de contato dos alunos, né? Onde eles né? Tem contato repetidas vezes, muitas vezes, então higienização disso aí, né? Evitar todo tipo de contato de aproximação física, na aula, fora da aula, nos corredores, nos ambientes ali da academia, né? Fazer uma triagem por controle de temperatura na entrada dos edifícios da universidade e evitar o uso do transporte coletivo para deslocamento dos alunos. Então, é praticamente um decreto de impossibilidade da aula presencial, não é? Nós temos que nos reinventar. Por isso que eu disse logo no início, a pandemia não está mandando um aviso prévio, ela está presente, né? Ela está aí, agora, e nós precisamos aprender a nadar dentro d'água, se afogando e aprendendo a nadar, né? E aí ainda tem o lado dos professores. E nós, professores, né? Como é que a gente vai fazer? Uma quantidade considerável dos professores em exercício está beirando os 60 anos, ou tem mais de 60 anos, estão no olho do grupo de risco, né?
Outros com menos de 60 anos têm diabetes, são hipertensos, têm problemas respiratórios eventualmente, né? Como é que eles vão dar aula? Eles vão para a universidade dar aula presencial? Como? E professores mais jovens, que vivem com pais idosos, né? Ou que vivem com, ou que têm parceiros diabéticos, hipertensos, de outros grupos de risco, eles vão ficar indo e voltando todo dia para dar aula e ser um fator de contaminação? Como que isso vai acontecer? E os alunos, muitos dos nossos alunos são diabéticos, são hipertensos, né? Têm problemas respiratórios, ou vivem com pais idosos, que também podem ser hipertensos, diabetes, etc, etc. Então, trata-se de um problema muito grande, né? Então, a gente tem esse parâmetro também, da segurança. São parâmetros que nos empurram para a docência online em tempos de pandemia. A urgência, a necessidade, a ignorância, a descoberta, o desafio, a inovação e a segurança, né? Eu acho que eu falei durante exatamente, vamos ver quanto tempo, deixa eu ver se eu 19 minutos, 13 segundos e alguns, enfim, 19 minutos e 20 segundos. Então, é isso aí. Tenho dito. Obrigado. A gente agradece assim, imensamente a sua contribuição, professor Gilberto, que consegue, né, de uma forma bem acessível, tranquila, trazer algumas questões que vai nos ajudar bastante para as nossas reflexões nessa tarde e a participação e interação com todos aqueles que estão aqui conosco, né, nos brindando também com a participação. Eu já gostaria de registrar a participação aqui dos nossos estudantes da UFOB, os nossos colegas docentes e técnicos administrativos em educação, e também a participação de algumas outras instituições que são visitantes nesse evento, nessa tarde. Eu gostaria de registrar a participação de colegas do IFBA, o UNB, o UNEB, o FTM, NTE11, e nós temos também participantes aí do Triângulo Mineiro, e a gente fica muito feliz com a participação de todos vocês, sintam-se todos acolhidos, esperamos que essa tarde ela possa promover um encontro formativo, além de um encontro formativo, seja base e subsídio para várias reflexões. E aí o professor Gilberto, ele nos traz aí os parâmetros, né, que são parâmetros que eles necessitam de uma reflexão no que se refere à urgência, à necessidade, à ignorância, no que tange a ignorarmos as possibilidades. No outro ponto, a redescoberta e a descoberta de novas possibilidades. E dentro dessas novas possibilidades, nós pensarmos o potencial das tecnologias inovadoras. Além disso, a descoberta no sentido das novas possibilidades pedagógicas no que se refere ao currículo, à formação, tanto docente quanto discente, a gestão, o espaço e o tempo pedagógico. E a reinvenção da escola. Eu acho que a reinvenção da escola é um ponto que nos remete a várias situações vinculadas à organização do trabalho pedagógico, à organização do espaço e tempo pedagógico. Além disso, a reinvenção do cotidiano, que está ligado ao agir e ao fazer, a inovação, e dentro dessa inovação nós pensarmos a ousadia pedagógica e a segurança, que é algo que nos chama bastante atenção. Como vamos garantir essa segurança para estudantes que vivenciam tempos difíceis, aqueles que estão na educação no campo, aqueles que têm uma maior vulnerabilidade, as escolas que estão situadas em pequenos centros, e várias outras questões que precisam ser chamadas a atenção. Neste momento, nós vamos abrir, né, para as inscrições. Nós já temos aqui algumas inscrições, e aí nós vamos pedir para que, dentro dessas inscrições, cada participante possa usar um tempo, em média, de 2 minutos para a sua pergunta. E à medida que forem
indagando, apresentando as suas indagações, nós vamos abrir para que os nossos convidados possam estar fazendo essa interação com os participantes. Então, nós temos aqui, já inscritos, o professor Clívio, Khalid, Benevides e Luziane. Luziane, ela apresenta aqui uma pergunta via chat. Então, nós temos aqui inscritos Clívio, que nós já vamos passar para que ele possa fazer a pergunta. Antes disso, nós vamos registrar também a UFOPA, que também está aqui presente. E um registro aqui, que nós temos aqui a presença em peso dos colegas da UFOPA. Obrigada, muito obrigada pela participação de vocês. E também da UFRB, também o UFRB presente. E aí, à medida do possível, a gente vai estar fazendo o registro. A Universidade Federal do Paraná, também presente. Obrigada pela participação. Então, nós vamos abrir para a apresentação da pergunta pelo professor Clívio. Olá, boa tarde a todos e todas. Os presentes aqui, muita gente aparecendo aqui, o UFPR, o UNB, o UFRB, o FOPA. Também estou ajudando aqui a colega Simone no registro. É o seguinte, gente, minha pergunta vai muito assim no sentido de buscar esclarecer, né? E aí eu acho que vocês convidaram muita gente a pensar nessa direção, buscar esclarecer no sentido de que não necessariamente a gente vai ter aí um mundo novo, passado a limpo, sem vírus, né? A gente está sendo impelido a novas culturas profissionais, novos trabalhos, novas recriações, e aí a inovação ficou um termo forte, que eu também penso muito nessa direção, mas e também penso no sentido de recriar experiências educacionais que já estão postas, né? Então, é um processo de talvez aí jogar muita experiência e recriá-las no sentido do cyberespaço, mas o que eu queria trazer também para o debate é uma questão muito assim, né? Sobre a questão da qualidade. Eu acho que isso foi um termo muito utilizado no parecer do CNE, que está orientando a reorganização dos calendários, enfim, escolares, universitários, para todos os níveis da educação. Então, eu queria que vocês explorassem um pouquinho a ideia, né? O que é que pode vir a significar qualidade no contexto do ensino remoto, né? Como a gente pode pensar especificamente a qualidade para esse tipo de atividade de ensino, né, nessa modalidade, que é uma modalidade emergencial, e aí acho que o pessoal também esclareceu muito no chat aqui, que eu concordo, né, não é AD, mas é uma modalidade de ensino remoto e emergencial diante do fato de termos sido todos impelidos e obrigados ao distanciamento social em decorrência aí da pandemia. Então, eu queria que vocês desenvolvessem um pouco sobre isso, né? Como a gente pode avançar sem também precarizar e sem também contrapor a qualidade, pensando especificamente na qualidade do remoto, sem buscar contrapor isso à qualidade da atividade física, porque a gente está falando de fato de uma outra coisa, né? Então é isso, por enquanto. Obrigado. Vamos, se os nossos convidados concordarem, nós vamos estar fazendo blocos de 3 perguntas, pode ser? Pode sim, Simone. Certo, então agora nós vamos ter aí a participação, a participação de Kaline Benevides. Boa tarde. Olá. Boa tarde. Me escutam? Então, meu nome é Kaline, eu sou professora do IFBA, Campus Barreiras, colega do Erickson, e também sou coordenadora de curso. E aí eu trago para vocês a experiência, não é bem uma pergunta, mas o que a gente está enfrentando. Eu estou na linha de frente, na coordenação, e sou professora também de biologia de 4 turmas. E aí eu vi que o Erickson e o professor Gilberto, e também concordo que as tecnologias são essenciais e a gente não pode mais fugir delas, principalmente agora, em tempos de Covid.
Mas a gente está enfrentando questões muito graves e que eu trago também para a gente poder discutir, é a questão dos nossos estudantes e dos docentes em tempos de isolamento. Os estudantes, eu tenho casos de estudantes que estão trocando o dia pela noite, porque eles vivem dentro de casa com 8, 10 pessoas. Eu tentei fazer uma videoconferência com os representantes, ela teve que se trancar no banheiro. Eu não vou fazer videoconferência de madrugada nem à noite. A gente recebe e-mails 4, 5 horas da manhã. Erickson está aí para comprovar o que está acontecendo. Nós temos colegas com 3, 4 filhos, e que, de fato, tem que se desdobrar em trabalhar e também educar os filhos. E no meu caso, como docente, a gente fala muito sobre as tecnologias. Eu tive que ir para o caminho, eu usei a tecnologia para poder terminar a minha disciplina, e eu utilizei o caminho mais fácil, vamos dizer assim, porque eu não tive o tempo hábil para a aprendizagem. Tiveram professores que tiveram que aprender a ferramenta e utilizar de imediato. Então, assim, eu escolhi o Instagram, porque é um meio mais fácil para os meninos, e fiz lives e deu muito certo. Né? Mas tiveram outros professores, outros colegas que mergulharam fundo em plataformas, só que tiveram muitos estudantes que não tiveram acesso. Eu não tenho como fazer uma avaliação agora de como a gente está, ainda porque a gente concluiu sexta-feira, mas nós vamos fazer uma avaliação dessa nossa experiência, mas eu digo que a questão social é uma questão bastante delicada, tá? Porque, de fato, as novas tecnologias não estão atingindo os meninos. Não estão. E as questões sociais, elas são muito pungentes, assim, é bem complicado, gente. Tem estudantes que não têm, estão dependendo do auxílio emergencial do governo e que não receberam. Os pais, enfim, é um contexto social muito complicado, mas foi só uma contribuição, assim, que eu passei para vocês, que é ótimo o uso das tecnologias, maravilhoso, mas para esses estudantes está sendo muito complicado. Muito. Obrigada. Agradecemos a participação da nossa colega do IFBA e vamos agora para a outra pergunta, que é de Luziane Amaral de Jesus. Gratidão aos professores Erickson e Gilberto. Pergunta ao professor Gilberto, em diálogo com a seguinte fala, aprender a nadar dentro d'água. Como podemos, por meio de ações práticas, aprender a nadar nessa água? Considerando os que não sabem nadar, pode nos apontar algumas ações ou exemplos? E aí, mais uma vez, nós agradecemos a participação dos colegas Clívio, Kaline e Luziane, e em seguida nós vamos abrir para as respostas, né, pelos participantes, e depois a participação de Júnior Leite. Posso comentar, Simone? À vontade. Ok. Então, baseado no que Clívio destacou acerca da qualidade nos documentos oficiais que estão sendo, né, publicados ultimamente, a gente percebe que quando eles apontam o termo qualidade, eles se referem à eficácia, né? Ou seja, será que as atividades que nós estamos desenvolvendo em meio às tecnologias digitais de forma online e contínua, elas terão a mesma eficácia, né, que as atividades desenvolvidas, assim, por meio de uma educação formal? E aí nós entramos numa questão de que cada modalidade de educação, né, ela tem as suas particularidades. Então, de certa forma, tudo que nós falamos acerca de formação, relação que o estudante e o professor estabelecem com as tecnologias, tudo isso vai influenciar diretamente nesse quesito qualidade. E aí, quando ele fala sobre qualidade, eu me lembrei até de um questionamento que a Santaella faz sobre, será que essa educação que nós temos hoje de aprendizagem ubíqua, de aprendizagem contínua por meio dos dispositivos móveis, será que ela é capaz de substituir a educação formal? E aí a gente vai ver que nenhuma modalidade de educação substitui a outra,
nenhuma modalidade vai, de certa forma, apresentar uma qualidade maior que a outra, mas, assim, elas vão convivendo e vão se adaptando de uma forma contínua. Então, hoje, a aprendizagem por meio das tecnologias digitais, o ensino-aprendizagem, ela vai se tornando, de certa forma, formal, né, por conta da sua intencionalidade pedagógica. Então, ela vai convivendo realmente lado a lado com essas outras modalidades de educação. E agora sim, com relação à qualidade da forma como os documentos exigem, eu acho muito, muito, muito difícil termos realmente uma qualidade de ensino. Nós já não temos praticamente, por meio das atividades realizadas formais, que estão, de certa forma, mais adaptadas à rotina dos professores. Imagine agora com atividades que demandam o uso contínuo das tecnologias. Então, eu acho que eu não tenho nem tantas respostas, tenho até mais indagações com relação a esse quesito. Gilberto? Bom, se o Erickson concluiu, eu fui anotando aqui alguns elementos de resposta, né, de diálogo com os 3 interlocutores, né? A começar pelo Clívio, eu me esqueci a instituição do Clívio Pimentel, não é isso? Eu me esqueci qual é a instituição dele, né? Gilberto, Clívio, o professor Clívio, ele é o nosso colega, coordenador, é professor e coordenador de ensino de graduação da UFOB. Ok, beleza, legal. Então, eu penso na qualidade, quando eu falo de qualidade de educação, eu penso na qualidade em termos de 3 coisas, né? O trânsito docente. O professor, ele tem que funcionar, ele tem que se sentir bem, ele tem que dar o seu recado, ele tem que conseguir operar no ambiente educativo de acordo com as suas expectativas internas, mas também com as expectativas externas. A gente não pode esquecer que a escola é um ambiente que atende às expectativas da sociedade, com ela dialoga. Então, esse bom trânsito docente precisa estar garantido. Também precisa estar garantido um bom trânsito discente, né? Os alunos têm que se sentirem acolhidos pelo professor, acolhidos pela relação educativa, pelo currículo. Então, né, eles têm que se sentir inseridos num contexto educativo que produza resultados para eles mesmos, intrínsecos, né? E que depois os permitam sair da escola e ir embora. A escola é um ambiente de transição. Ninguém fica na escola, a gente passa por ela, né? A gente passa por ela, ninguém fica lá. Só a gente, que é professor, né? Fica lá. E o trânsito cognitivo, que são as aprendizagens, né? Os alunos vão à escola com determinados objetivos de aprendizagem, impostos pela sociedade, não por eles mesmos. Então, por exemplo, a nossa sociedade, por algum pacto secreto aí, estabelece que todo mundo deve aprender sobre as capitais dos países do continente americano. Aí os alunos vão à escola aprender as capitais dos países do continente americano, né? Então, é preciso que esse trânsito cognitivo aconteça também. Então, eu traduzo a qualidade nesses 3 termos: o trânsito docente, o trânsito discente e o trânsito cognitivo. E aí, seja na relação educativa presencial, seja na relação educativa mediada por tecnologias, isso tem que acontecer, né? E o nosso desafio, nesse momento de urgência, de necessidade, enfim, com essas coisas todas impostas pela situação de pandemia, nós temos que encontrar um caminho para que nós, professores, consigamos respirar e sair do outro lado, se é que o outro lado existe, para que os nossos alunos se realizem também na relação educativa e para que a escola, seja ela presencial, seja ela virtual,
continue cumprindo seu papel, né, seus objetivos. A segunda interlocução foi da colega do IFBA, esqueci o nome dela, mas a interlocução dela me remeteu a dois parâmetros que eu não quis abordar, para não me estender muito, né? Um deles está relacionado com os limites mesmo, os limites do uso da tecnologia na educação, porque há limites. Há limites. Esses limites são claros quando a gente fala do redimensionamento do trabalho docente. Se a gente não entender direito como é esse trânsito docente nessas tecnologias, a gente vai estar respondendo e-mail às 3 da manhã, a gente vai estar dialogando, porque os tempos dos discentes são outros. A gente vai estar trabalhando de manhã, de tarde, de noite, recebendo e-mail, interagindo em rede social, interagindo em fórum de discussão. Então, há um redimensionamento do trabalho docente. E isso é um perigo. A nossa saúde mental está em jogo, não é? Então, a gente temos sim que pensar nesses limites. E o outro parâmetro que eu pensei é a questão do acesso, né? Na medida em que tudo isso se torna uma contingência, passa a ser de obrigação do poder público garantir políticas públicas que deem acesso às tecnologias, à internet, a todos, né? E nós sabemos que, especialmente em um país com a configuração do nosso, isso está longe de ser uma realidade, né? Agora mesmo, o Enem vai acontecer e nós temos 6 milhões de estudantes de ensino médio que não têm acesso à internet. Então, como é que vai ser, né? Então, eu pensei nisso enquanto ela falava. E, por fim, a última intervenção, eu não me lembro de quem foi, eu esqueci de anotar aqui, mas eu sei que ela questiona sobre ações ou exemplos de aprender a nadar dentro d'água. E aí eu embolo com o Erickson. Eu não faço a menor ideia. Eu tenho mais pergunta do que resposta. A gente tem que aprender juntos, né? Porque a pandemia não mandou aviso prévio, ela está aí, né? O Brasil tem, tendo em vista a nossa tradição de formação inicial muito deficiente, nós temos um histórico de formação continuada muito ruim também, que dá poucos resultados, né? Mas eu não tenho resposta. Temos que encontrar fórmulas de funcionar e de aprender a nadar dentro d'água. Eu não faço a menor ideia. Não tenho resposta. Vamos abrir para mais 2 perguntas. Nós vamos ter a participação agora de Júnior Leite, e em seguida de Ana Cláudia Braga. Então, nós teremos agora Júnior Leite e, em seguida, Ana Cláudia Braga. Gostaria de registrar que, inicialmente, a gente teve algumas instituições que nós fizemos o registro e outras, na medida que foram sinalizando, a gente vai estar aqui agora fazendo o registro. Os professores adventistas de Santarém, temos também a participação de colegas da Unicinos de São Leopoldo, UFBA, UFTM de Uturama, e nós tivemos aí a participação da professora Luziane, que é nossa colega da UFOB. Então, a gente abre agora para a participação aí do colega Júnior Leite. Oi, boa tarde. Estão me ouvindo? Estão ouvindo? Ok. Pronto. Eu sou Júnior Leite, sou discente de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Oeste da Bahia. E, primeiramente, gostaria de saudar o professor Gilberto Lacerda, professor Érico Carvalho, a senhora Simone Leal, a meus colegas da UFOB e os meus discentes, e bem como dos demais das outras instituições. Eu gostaria de ressaltar, primeiro, para o âmbito pós-pandemia, porque, como o professor Gilberto Lacerda pontuou muito bem, são tantas questões que envolvem esse tal de coronavírus que a aglomeração de pessoas dentro de um ambiente fechado se torna impossível, uma vez que ele já pontuou os dados pelos quais o tornam impossível. Eu gostaria, principalmente, de pontuar
qual é realmente o papel do pedagogo e do coordenador no que se refere ao âmbito escolar. Porque eu acho que para tempos modernos, como hoje, a gente não. A estrutura de você ficar numa sala de aula, ficar escutando o que o professor fala rigidamente, isso é um contexto do século XIX, quando surgiu a escola moderna, como relata Hobsbawm. E hoje, como a dinâmica está tão avançada no nosso mundo, ela se torna praticamente que obsoleta. Então, no meu ponto de vista, ela deveria ser orgânica, ela deveria, essa estrutura de formação, ser não do estilo de uma sala de aula, mas também do estilo de sala de aula inicialmente, que é o estilo que a gente conhece, e que de uma forma ou de outra dá algum resultado, mas que essa organicidade venha como se fosse uma tautologia, como um ambiente de debate entre estudantes, professores e coordenadores, e principalmente coordenadores e pedagogos, sobre um ambiente de sala de aula. Você fazer ali uma reuniãozinha semanal entre os discentes e os docentes para ver quais foram as dificuldades da disciplina, o que é que pode melhorar, material, explicação, adendo, adicionais, etc. Para o professor Lacerda, que ele estudou no Canadá, eu acho que essa forma orgânica de ensino-aprendizagem é muito mais perceptível no mundo desenvolvido. Eu estou com um livrozinho aqui que eu imprimi, que é o Guia do Scrum, que ele fala justamente dessa organização e organicidade em sistemas corporativos, no que se refere à resolução de problemas e etc. O que acontece atualmente, professor, essa pergunta é especificamente para o professor Lacerda e para o professor Érico. Erickson, perdão. O que acontece atualmente, e eu tenho 24 anos de idade, e toda a minha formação escolar, eu nunca vi nenhum coordenador, tanto em universidade, nem ensino fundamental 1, nem 2, nem ensino médio, eu nunca vi nenhum coordenador chegando em sala de aula para assistir a aula do professor, eu nunca vi nenhum pedagogo chegando em sala de aula para assistir a aula de professor, ver como é o comportamento da turma, porque, no meu ponto de vista, o que acontece, sempre aconteceu, foi o seguinte: o pedagogo fica como um papel secundário na instituição, ele fica perdido, ou então ele é pedagogo e professor, ou então coordenador é coordenador e professor. E, principalmente, a função do coordenador, ele se enche de burocracia da instituição e fica lá preenchendo papelada. Quando, no meu ponto de vista, a real função do coordenador é estar lá na sala de aula, ver como é que o professor dá aula, ver como é que a turma reage, com foco no professor, em relação ao coordenador, ver que está lá em sala de aula, ver como é que a turma se comporta e como é a recepção do professor, depois os dois terem um diálogo, depois os três terem um diálogo, coordenador, professor e pedagogo, depois os quatro terem um diálogo, coordenador, professor, discente e docente. No meu ponto de vista, é assim. No que se refere, entrando mais um pouco no tema da live, que é tecnologia da educação para tempos de corona, não é? Eu acho que nos pegou de surpresa, foram pontuadas as diversas dificuldades e a quantidade, grosso modo, a maioria dos alunos que são incapacitados, não é? O percentagem, não sei, ficou um pouco nublado essa ideia aí, mas, enfim, não é acessível para todo mundo, é o que eu quero dizer. O que eu acho é que quem deve pesquisar metodologias de integração de tecnologias em sala de aula é o pedagogo e trazer em reuniões de coordenadoria. Então, assim, de vez em quando, na minha instituição, na UFOB, o pedagogo eu vejo com um papel muito importante. No entanto, ele é pouco aproveitado. E eu acho que o pedagogo devia atuar mais como se fosse um protagonista mesmo, de estar lá, de trazer inovações tecnológicas, de apresentar nas reuniões dos professores e dos coordenadores, e de, principalmente, o reitor e os diretores dar autoridade suficiente para os coordenadores de atuar o papel que eles estão para atuar. Tira ele da burocracia, da papelada, de preenchimento de tanta coisa
que devia ser para secretário, entre aspas, preencher, coloca tudo para o coordenador preencher. Eu acho que tem que livrar o coordenador desse papel burocrata. Eu acho que o pedagogo tem que atuar em junção com o coordenador e eu acho que o processo da organicidade, no termo de orgânico, ele vai mais por esse caminho aí. Eu gostaria de saber a opinião do professor Gilberto e a opinião do professor Erickson sobre esses dois aspectos, em relação ao papel do coordenador e em relação ao papel do pedagogo, da atuação dele em conjunto para uma universidade, escola, seja lá o que for, mais orgânica e não estática, e principalmente da função do pedagogo tomar para si a função de trazer novas tecnologias da educação, aprender, estudar lá, e trazer para os professores trazer para a gente. Porque boa parte dos meus colegas, a gente é muito familiarizado com isso, mas a gente não chega aos professores e coordenadores, porque a gente não tem espaço institucional para isso, entende? A gente não tem espaço institucional de uma reunião de demonstrar a ferramenta que a gente está utilizando. Tem muito boas ferramentas como o Google Agenda, como o Google Tasks, como o Keep, como o Trello. Todas essas 4 são as principais ferramentas organizacionais das grandes empresas e das grandes corporações norte-americanas e canadenses. E por isso que eu gostaria, né, da participação do professor Gilberto nesse aspecto e de como que a gente, coordenadores e pedagogos podem trazer um pouco dessa realidade administrativa para uma Júnior, educacional. A gente agradece, né, a sua participação e indagação, e agora, em seguida, nós vamos estar abrindo para a participação. Nós temos agora a participação de Ana Cláudia Braga, Jaqueline Ferreira e Thaís, que é a nossa coordenadora do curso de Direito da UFOB. E aí vocês podem já estar fazendo as perguntas, né, nessa sequência. Então, Ana Cláudia Braga, Jaqueline Ferreira e Thaís. E aí nós pedimos a compreensão dos participantes para que possam utilizar o tempo em média de 2 minutos para a pergunta, para que a gente tenha oportunidade de ouvir os nossos professores convidados e que eles possam estar dialogando conosco. Até por conta do tempo, tá bom? Aí a gente pede, assim, a compreensão de vocês. Mais uma vez, agradecer a Júnior pela sua participação e interação. Creio que talvez ela não seja tão viável. Levando em consideração que eu também já fui professora de instituições privadas de ensino e que essas ferramentas já eram utilizadas, inclusive, com metodologias ativas. E eu tenho uma pequena ressalva a fazer sobre o uso dessas ferramentas na educação enquanto mercadoria e a diferença que nós, enquanto professores de universidades públicas, devemos, né, na utilização dessas ferramentas. Qual seria, então, essa nuance, essa diferença, né, já que nós lidamos com ensino, pesquisa e extensão, e não só com o ensino oferecido para os nossos alunos? Aí fica meu questionamento aí, né, sobre isso. Qual seria aí a diferença, né? Como é que a gente utiliza aí para o ensino, pesquisa e extensão, já que a universidade pública tem essa particularidade, não só o ensino, mas o ensino, pesquisa e a extensão? Obrigada, Jaqueline, pela intervenção, e passamos agora para Ana Cláudia Braga e, posteriormente, para a Thaís. Ana Cláudia? Sim, tá ok. Oi, gente, nós temos dificuldade aqui. Nós e a tecnologia, né, está tendo um probleminha. Eu sou orientanda do professor Gilberto. Saudações, professor Gilberto. Saudações, Erickson. E eu tenho percebido, assim, que nós temos muitas angústias em relação à questão do uso da tecnologia nesse momento de pandemia. E a gente não pode deixar de falar a respeito das iniciativas que estão dando certo, né? Porque tem iniciativas que estão dando certo.
E, principalmente, quando a gente fala do ensino público, que as escolas estão suspensas, e nós temos tantas dificuldades de demanda, principalmente na questão dos alunos que não têm acesso à internet, nem a recursos. Então, o que acontece? Eu penso que, no momento, estão acontecendo alguns projetos nas escolas públicas, que eu tenho tido contato, de professores que, mesmo sabendo que as atividades remotas que estão sendo estabelecidas entre eles e os alunos, essas não serão computadas enquanto dias letivos, os professores estão realizando atividades remotas para manter o interesse, para manter a questão mesmo da diminuição da evasão dos alunos de escola pública. E eu, recentemente, tive contato com uma escola surpreendentemente indígena, que fica aí na Bahia, em que os professores estão tendo essa iniciativa de um trabalho remoto, claro que híbrido, né, com trabalhos que seriam apostilas que os próprios professores estão elaborando, tirando dúvidas pelo WhatsApp. E essas aulas, elas não serão computadas. E mesmo que os professores não estejam assim preparados, muitos estão, de certa forma, colocando as suas imposições, o aspecto da sua formação não tão, eu diria, bem estruturada. Acima disso tudo, a questão de manter os alunos conectados, de manter os alunos informados. Então, eu gostaria de perguntar se talvez não fosse o momento de aproveitar essas iniciativas para também, de certa forma, valorizar os professores que estão nessa luta diária de uma autoformação, porque muitos professores estão interessados nessa autoformação e muitos professores estão interessados principalmente em manter os alunos, de certa forma, motivados ao estudo, mesmo que seja um estudo remoto, com as novas, eu diria, com o acesso às novas tecnologias. Então, eu gostaria de deixar esse debate, né? Tem iniciativas que não estão dando certo? Sim, mas tem algumas iniciativas que são desinteressadas e que podem servir, de certa forma, de uma explosão para uma formação mediada com o uso das tecnologias na educação. Só isso. Obrigada, Ana Cláudia. Passamos agora para a Thaís, em seguida, Rui Oliveira, e nós finalizamos com a rodada de perguntas e abriremos para a participação dos professores Erickson e Gilberto. Obrigada, Simone. Boa tarde, boa noite já a todas, a todos. Obrigada a Gilberto e a Erickson pela disponibilidade, né, de temas tão caros. Eu tenho algumas coisas para falar, vou ser rápida. Primeiro é sobre o que a professora Kaline colocou do IFBA, né? Eu também, como docente e coordenadora de curso, a gente enfrenta algumas questões muito sérias. E eu fico um pouco preocupada porque, via de regra, a gente tem debatido, né, as dinâmicas à distância muito a partir das condições objetivas de acesso à internet ou de qualificação docente. E, óbvio, né, a gente precisa se pensar dentro dessa qualificação docente. Eu, por exemplo, que tenho zero experiência com EAD, nem como discente, eu acho que eu comecei uns 2 cursos à distância e larguei no meio do caminho, mas enfim, eu que tenho zero experiência, tenho certeza que dentro da minha qualificação profissional eu tenho toda a condição de me preparar para isso, não sei em qual tempo, enfim, qual medida, mas eu tenho tranquilidade de que eu tenho condição de ocupar esse lugar. Certo? O que não significa que eu não tenha preocupação de como isso vai chegar dentro do ensino-aprendizagem para os discentes, né? Então, assim, uma coisa é a gente se pensar nos nossos instrumentos de trabalho e outra coisa é a gente reconhecer em que medida esses instrumentos de trabalho, eles vão ser efetivos, né? Afinal, assim, muitos de vocês aqui, assim como eu, não escolheram ser docentes só para vomitar conteúdo, ser conteudista dessa educação bancária, né? A docência, ela também tem um propósito aí da promoção de igualdade e da diminuição de desigualdade da sociedade, fazendo aí um contraponto muito nítido, né? E aí o professor Gilberto, quando coloca
a questão das políticas públicas necessárias para que os estudantes possam acessar essa educação à distância, em maior ou menor medida, EAD ou não, dessas políticas públicas, a gente tem, né, o governo bolsonarista que está utilizando deste momento de crise para aprofundar as violações de direitos com relação à educação pública de qualidade, né? Então, fazendo um contraponto ao que o ministro da Educação, por exemplo, fala, que o Enem não tem compromisso de diminuir as desigualdades, me parece que a universidade pública tem que ser o lugar em que a gente tem exatamente esse compromisso através da educação, de diminuir essas desigualdades. Então, me parece que a gente pode até, né, tem que discutir como é que a gente vai lidar com essa educação à distância, mas me parece que hoje ela não tem efetividade de acontecer. Eu não digo isso travando o debate, pelo contrário, ele tem que ser feito, mas ele tem que ser feito muito mais compromissado com essa ponta de iceberg, que é a capilarização do conhecimento para todo mundo que entrou na universidade, não só com a possibilidade dele ser ofertado, mas sim com ele chegar para todo mundo. Esse é um ponto, e aí outro ponto é que eu não posso deixar de comentar o que o Júnior Leite falou, teria muitas coisas para dizer, mas em primeiro lugar, a coordenação de curso, ela não tem dever de fiscalizar, né? E aí a gente pensa no ensino superior, né? Que é a partir dele que a gente está falando, das universidades públicas, a coordenação, ela não tem dever de fiscalizar a docência, né? Existe a autonomia docente, existem as reuniões de planejamento, em que a gente discute metodologias, né? E ouve uns aos outros o que pode ser trabalhado ou não, mas não tem dever de estar em sala de aula verificando se está todo mundo satisfeito com o ensino, né? Até porque a universidade é um lugar de muita pluralidade, de muitas metodologias, de muitas possibilidades. Isso também faz parte do que é a universidade. E é muito importante a gente trazer as experiências exitosas, mas nós não estamos no mundo desenvolvido, como você colocou com relação ao Canadá. Não é porque um dia nós vamos ser o Canadá ou vamos ser a Suíça, seja onde for. O Brasil ocupa um lugar muito específico na divisão social, no modelo de reprodução do sistema capitalista, em que a educação também é reflexo disso. Então, a educação no Brasil, como ela é, eu tenho muito acordo com as críticas da educação bancária que a gente tem, por um projeto também, por um modelo democrático muito recente e em crise que a gente vive hoje, né? Então, fazer a crítica à educação que a gente tem presencial, eu tenho um total acordo, mas a gente não pode utilizar dessa crítica para poder validar esse modelo que tem sido empurrado pela gente, para a gente, nesse momento, tá? E aí, para finalizar, desculpa a demora, também é importante que a gente pense as nossas estratégias, né? Parta da gente que pensa educação e que está aí no cotidiano da educação, esse novo modelo, que sim, tem que se repensar, readequar as tecnologias, mas que parta da gente a partir de propósitos e de finalidades, e não por medo, né, dessa política de medo, de talvez uma redução salarial, ou de redução de progressão, como tem um projeto de lei complementar que está tramitando aí 39/2020. Então, que a gente possa repensar isso, muito mais pautados pela necessidade de alteração de tudo que a gente tem conformado até agora, do que propriamente pelo medo que tem sido empurrado goela abaixo para a gente, pelas urgências e por medo das nossas condições mesmo de vida serem ceifadas aí. Tá bom? Desculpa a demora, obrigada. Nós agradecemos a professora Thaís pela participação, pela intervenção, e vamos agora fechar com a última participação de Rui Oliveira Lima. E aí nós pedimos para apresentar a pergunta de uma forma breve, por conta do tempo, né? Nós temos um tempo já um pouco esgotado, fecharemos às 18 horas, né, que é o previsto, mas aí a gente pede a participação de Rui Oliveira, e gostaria de registrar a participação de Elane Rego, a nossa colega aí, docente do Colégio Estadual Antônio Geraldo, e nós fazemos a saudação especial aos nossos colegas das escolas estaduais por estarem participando desse momento formativo tão importante para todos nós. Rui, obrigado. E logo em seguida nós teremos a participação dos nossos convidados. Obrigado pela palavra. Vou tentar ser breve em função de tudo isso que já foi colocado. Eu acredito assim, a gente precisa discutir a contradição desse ensino.
48% da população brasileira hoje está numa situação muito ruim. Eu penso que o ensino à distância é importante, ele vai crescer mais ainda, mas, neste momento, realizar ensino à distância é agravar desigualdades. É agravar desigualdades sociais que já existem, profundas, dentro desse país. Então, ensino à distância no cenário ideal, perfeito. Mas, nessas condições que o país apresenta, é realmente abrir mais o fosso entre as pessoas. E aí eu pergunto aos dois professores, eu vou me apresentar rapidamente, eu sou da Unicinos, eu sou doutorando lá e sou professor da UNEB, em Santo Antônio de Jesus. Então, a pergunta é o seguinte, professores, vocês acham que a saída para essas desigualdades, todas elas, mas especificamente a desigualdade educacional está para além do Estado, passando pelas coisas que são comuns às pessoas, não públicas, mas coisas comuns. Muito obrigado. Rui, nós agradecemos pela participação e abrimos agora para que os nossos convidados, professores Erickson e Gilberto, possam estar fazendo a interação e já agradecê-los, né, pela disponibilidade, pela atenção, por ter nos proporcionado uma tarde assim maravilhosa, com vários ensinamentos, trocas, interações e, acima de tudo, reflexões importantes para o nosso caminhar, o nosso agir, em tempos de pandemia e pós-pandemia. E a gente já inicialmente agradece aos nossos convidados, em nome da Prograde, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, que tem oportunizado os nossos participantes momentos como esse de formação. Nosso muito obrigada a vocês, e vocês podem agora, neste momento, estar respondendo às questões. Simone, posso começar, né? A fala do estudante Júnior me lembrou muito a questão da visualização do papel do coordenador pedagógico enquanto supervisor, o que já é uma visão extremamente equivocada, né? Aquele que tem que estar dentro da sala de aula, acompanhando o professor, sabendo do aluno se o professor está dando aula direito, se o professor está utilizando as tecnologias digitais. Na verdade, hoje, enquanto pedagogo que sou também, e em respeito aos colegas, nós vemos que a função do coordenador e do pedagogo é de mediar esse diálogo que existe entre professores e estudantes. E como a própria colega Thais mencionou, né, as instituições educacionais, elas fornecem hoje o que elas podem, em termos de formação continuada, de encontros, de reuniões, mas, assim, tudo que o pedagogo e o coordenador faz é uma sugestão ao professor, que muitas vezes é responsável até pela sua própria autoformação, entendeu? Então, eu posso até sugerir ao professor um trabalho com tecnologias digitais, com as diversas ferramentas disponíveis, né? Mas, assim, garantir que ele terá a disponibilidade para se autoformar e aplicar isso de uma forma eficaz em sala de aula, o pedagogo ele não pode garantir, né? Então, de certa forma, o que o Júnior coloca é válido. O pedagogo ele pode ter um diálogo com o estudante para saber como seria, né, uma aula mais dinâmica, mais confortável, que utilizasse as diversas tecnologias. Sim, esse diálogo é válido e eu acho que muitos coordenadores fazem, né? Como Kaline, que está aqui presente na reunião, que é de uma das coordenações do IFBA, que eu sei que realmente faz esse diálogo, né, que estabelece essa ponte para saber e para orientar melhor. Mas, infelizmente, como a colega Thais falou, nós respeitamos a autonomia de cada professor com relação à sua própria autoformação. Até mesmo porque
a gente tem que pensar o seguinte, nós temos, assim, não um letramento digital, mas diversos letramentos, ou seja, são habilidades diversas. Então, assim, enquanto, por exemplo, usando assim, o júnior pode ter uma habilidade para trabalhar com determinadas tecnologias, outros estudantes podem não ter. Enquanto um professor tem uma habilidade, outros não têm. Então, nós temos letramentos digitais diversos, habilidades diversas dentro desse universo muito amplo que são as tecnologias digitais, né? E aí, a professora Jaqueline fala sobre ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que no momento de pandemia, o que está sendo feito é apagar o incêndio voltado para o ensino, né? É claro que atividades de extensão também estão sendo desenvolvidas, como essa atividade aqui no momento, que está aberta para toda a comunidade, né? Já é um grande avanço. A pesquisa também, ela continua sendo desenvolvida. Eu tenho visto muitos pesquisadores em suas próprias residências trabalhando com as tecnologias digitais, fortalecendo realmente, né, e impulsionando as pesquisas, fazendo com que elas não parem de forma nenhuma. E aí, a colega Ana Braga fala sobre o computar, né, a questão das aulas. Como o Kaline relembrou bem, na minha instituição, no IFPA, a gente computou as aulas online para finalizar o ano letivo 2019. Isso vai depender também de cada governo, de cada estrutura escolar, institucional, né? Isso vai depender muito de cada plano de curso, de cada currículo da instituição. Então, seria bom que todas as instituições computassem, porque muitas vezes o trabalho do professor e o trabalho do aluno, ele é dobrado nesse período de pandemia e de utilização das tecnologias. E só para finalizar, para não me alongar muito, com relação ao professor Rui, que ele fala das desigualdades sociais, realmente, as tecnologias hoje, o trabalho com essas tecnologias não vão garantir que essas desigualdades sejam sanadas, até mesmo porque, como nós já falamos aqui, muitos alunos ainda não possuem acesso devido à internet. Como exemplo, eu cito a minha cidade, aqui vizinha, em Vanderlei, em que grande parte dos alunos não tem acesso à rede de dados, não tem Wi-Fi, e o que as escolas estão fazendo no momento é o quê? Imprimem as atividades, marcam horários específicos, né, para que os pais possam ir na escola, pegar as atividades, para que os alunos possam fazer em casa. Isso também garante uma educação de qualidade? Também não, porque muitos pais não dominam as habilidades de leitura e escrita, não sabem orientar as atividades. Então, nós estamos num momento realmente de aprendizado, de descoberta, de discussão, que nós temos que realmente aprender juntos como realizar melhor essas atividades. Professor Gilberto, fique à vontade para contribuir. Ok, então, eu anotei aqui o que os colegas, as perguntas que foram feitas, vamos ver se eu consigo passar cada uma delas, né? Com relação ao que a colocação do Júnior Leite, eu vou começar do final, o que fez por último, eu vou falar primeiro. O Rui Oliveira, que é doutorando na Unicinos e professor por aí, né? Então, eu concordo com você, Rui. Implantar a EAD, a educação à distância, da maneira como, enfim, nesse regime de urgência, num país com as características do nosso, já com tanta desigualdade, né? Eu já tenho visto vários colegas, observadores desse cenário, que falam, né, que do jeito como estamos, nós teremos logo os alunos das classes privilegiadas fazendo educação presencial e os alunos pobres fazendo educação à distância, né? A gente tem visto um cenário terrível por aí, né? Então, eu concordo plenamente com você, mas, todavia, entretanto, o tema que nos traz aqui é a urgência em função da pandemia, né? Então, nós estamos supondo que uma vacina não vai surgir tão cedo, nós estamos supondo que nós vamos continuar nessa situação de pandemia,
nós estamos supondo a inviabilidade imediata da relação educativa presencial, então nós não temos escolha. A gente tem que simplesmente ir nessa direção, porque não há uma outra. Né? Agora, concordando com você, então nós temos que encontrar soluções. É a mesma história de nadar dentro d'água. Temos que encontrar soluções. Políticas públicas em emergência vão ter que surgir, e o quadro dos elaboradores de políticas públicas que está por aí não é muito favorável a quase nada, né? Então, é uma questão de não ter escolha. Nós temos que seguir nessa direção e tentar aprender, e pessoas como você, nós devemos nos tornar militantes para que esse aprendizado da natação dentro d'água se dê da melhor maneira possível, mas sem dúvida nenhuma. Vamos ampliar desigualdades, agravar desigualdades, nem todo mundo tem acesso à internet, nem todo mundo tem computador, o Brasil é muito desigual em várias regiões, é uma confusão, mas a gente tem que fazer isso nessa situação de pandemia. Vai que uma vacina é inventada amanhã de manhã, tudo isso que a gente está falando aqui é diluído no cotidiano, como vem sendo até hoje, né? E eu acho que essa resposta também serve para a Thaís, né? Na verdade, não é opcional, é uma questão de contingência. Nós estamos falando de uma situação imposta em função de uma doença, né, que está matando milhares de pessoas no mundo, milhares de pessoas no Brasil, e tende a se agravar cada vez mais, né? As previsões são as piores possíveis. Então, enfim, não é opcional, temos que ir nessa direção. A Ana Cláudia, ela fala das iniciativas que já existem. Eu acho que, certamente, nesse momento da gente estar aprendendo a nadar dentro d'água, uma das coisas que pode ser muito interessante é a gente elencar experiências de sucesso que já estejam acontecendo, que sejam viáveis nas nossas escolas, que sejam viáveis nos nossos contextos educacionais, do modo como eles são, né? Eu tenho certeza que essas experiências existem por aí, mas muitas vezes elas não são viáveis nos sistemas educacionais, né? Por exemplo, a gente fala muito da Escola da Ponte, todo mundo fala da Escola da Ponte, né, de Portugal, mas nem em Portugal a Escola da Ponte é viável, ela é viável só em uma escola ou duas. Né? Cada aluno tem 3, 4 profissionais ali atrás dele, tem psicólogo, tem mágico, tem todo um arcabouço dentro da escola para fazer ela funcionar daquela maneira. Aqui no Brasil, a gente tem sistemas educacionais extremamente complexos, enormes, né? Experiências de sucesso nós também temos nas universidades, mas são experiências de laboratório. Um dos nossos desafios é encontrar experiências que sejam viáveis e que aconteçam de uma maneira inclusiva, democrática, que promova o pensamento crítico, a aprendizagem restrita, nos nossos sistemas educacionais extremamente complexos, né? Muitas cidades médias brasileiras têm sistemas educacionais equivalentes de países inteiros da Europa. Então, esse é um desafio. A Jaqueline fala da questão do uso das tecnologias em ensino, pesquisa e extensão nesse momento de crise, e que não é viável, mas, enfim, se a gente está falando de um momento de crise, a viabilidade tem que ser criada, ela tem que ser inventada. Então, atores vão ter que aparecer, a contingência vai ter que aparecer, o problema vai demandar soluções, e nós temos que estar aí prontos para sermos militantes, né? Nós estamos vivendo num momento do país em que a militância é quase um crime, mas nós temos que ser militantes e conseguir construir cenários, né? Finalmente, eu cheguei no Júnior Leite. No meu cenário aqui, nós não temos pedagogos que frequentam as salas e dão instruções a professores. E eu não concordo com isso. Eu acho que o professor tem que ser mestre da sua sala de aula, do seu trabalho pedagógico. O uso da tecnologia ou o uso de qualquer outro artefato didático, ele tem que estar no escopo da formação do professor. Né? O Brasil já teve, no início da introdução da informática na educação,
foi criada a figura do técnico de informática na escola, né? Aquele indivíduo que atua no laboratório, né? onde os alunos iriam, num certo momento da semana, para terem acesso à tecnologia. Então, o professor de história não precisava, o professor de geografia não precisa, o professor de biologia não precisa. Os alunos vão lá, o técnico de informática resolve tudo. Isso não deu certo. Então, cada professor tem que ter, no escopo da sua formação, o domínio de todos os instrumentos didáticos necessários para o bom exercício da docência. Não há necessidade da intervenção externa, de um pedagogo, de um coordenador, né? Enfim, é isso. Nós agradecemos imensamente por essa tarde, pela participação, assim, brilhante dos nossos convidados, os professores Erickson e Gilberto, a participação intensa dos nossos colegas docentes, técnicos administrativos, que também estiveram conosco, e dos discentes, e de várias instituições. Então, a gente agradece, mais uma vez, em nome da Universidade Federal do Oeste da Bahia, por meio da Pró-Reitoria de Graduação, que tem contribuído para fomentar esse debate sobre os desafios da docência e da educação superior em tempos de crise. E o objetivo principal é oportunizar momentos formativos para a discussão de temáticas ligadas à docência na cibercultura, no centro das atenções, bem como suas relações com o currículo e a formação docente e discente. E nós temos a participação de docentes, técnicos e discentes nessa atividade. Então, a gente agradece mais uma vez e deixamos agora um tempinho para as considerações finais. E, mais uma vez, a gente deixa, assim, uma mensagem de gratidão aos nossos convidados, o meu abraço, o nosso abraço afetuoso por essa tarde, que foi uma tarde de aprendizado, de construção, de trocas e de interações. E aí eu gostaria de fechar o nosso agradecimento com uma mensagem do nosso grande mestre Paulo Freire. Continuo buscando, reprocurando, ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço, e comunicar e anunciar a novidade. E aí a gente fecha com um ensinamento dessa tarde. É necessário reinventar o cotidiano, descobrir e, acima de tudo, agir de uma forma plena, buscando a seriedade e o compromisso com a construção de uma educação com qualidade, uma qualidade que seja voltado à qualidade social e à construção de valores que permaneçam, com crise ou pós-crise. Então, meu abraço, nosso abraço afetuoso para os professores Erickson e o professor Gilberto e a todos que contribuíram para que o nosso encontro dessa tarde fosse um encontro tão profícuo e tão produtivo. E aí eu deixo agora aberto para a participação de Erickson e de Gilberto para as considerações finais. Eu não tenho nenhuma consideração, a não sei agradecer e desejar felicidades a todos. Tchauzinho. Bem, estão ouvindo? Então, gente, de certa forma, eu gostaria de agradecer ao UFOB, né, pelo convite que foi feito a mim, ao professor Gilberto, também meu orientador para a vida, pela participação, e dizer que, assim, que possamos, nesse momento agora, aproveitar o potencial que as tecnologias nos oferecem para continuar realmente prosseguindo nesse processo de ensino-aprendizagem e superar essas dificuldades que nós temos. As dificuldades, elas sempre vão surgir, elas estão surgindo e vão continuar a surgir, e nós precisamos realmente vencer, né, estarmos juntos, unidos, de mãos dadas, uns ajudando aos outros, para superar esse momento de crise. E dizer que vamos, sim, estar sempre aí abertos ao debate, aos convites, certo? Qualquer coisa, pode contar conosco. Muito obrigado. Abraço e encerramos a nossa atividade formativa. Grande abraço para todos vocês.